interior era muita pobreza, muito seco, a região, o nordeste, né, da Bahia. E engraçado que meu pai já dizia, falava que filha dele nunca ia trabalhar na Casa de Branco, né? Só que meu pai morreu logo cedo, eu ainda menina, meus irmãos pequenos ainda. E, claro, minha mãe foi conviver com um cidadão. E esse cidadão não quis ficar com ela e os 3 filhos. Como eu era do meio, então eu fui a selecionada para ir trabalhar logo na infância. Era como se fosse tirar uma boca, né, uma boca a menos de sustentar. A promessa era que eu fosse para uma casa onde eu ia brincar com a criança e ia estudar, coisa que não aconteceu. Estava separada, sem emprego, 2 filhos para sustentar. E ela me perguntou, que ela trabalhava aqui, como ela ia sair, se eu gostaria de ficar no lugar dela. Eu disse, tá, vamos fazer um teste. E daí vim. E fiquei até hoje, faz uns 12, 13 anos. Eu saía de manhã, eles ficavam dormindo, eu deixava tudo arrumadinho, comida, tudo ali pertinho para eles. Ela, como era mais velha, aquecia, disse, olha, aquece a comida, acorda o teu irmão, se arrume, vão para a escola. Daí saíam os 2, aquele trajeto que eu fiz, descendo, pegando o ônibus. É difícil, não é fácil, né? E sempre tem um vizinho de coração bom que vai cuidar do teu filho, reparar o teu filho, né? Eu comecei a trabalhar como doméstica, naquela época era babá, quando eu tinha 9 anos de idade. Isso fazem exatamente 54 anos. Que meu pai se matou por causa do jogo e perdeu tudo que a gente tinha. Daí a minha mãe ficou com 8 filhos, o mais velho no quartel, analfabeta. E daí o meu irmão estava no quartel e resolveu nos trazer para cá. Daí só que eram 8 bocas em casa, né? E a minha mãe não sabia se virar aqui. Então o que a minha mãe fez? A gente começou as pessoas que naquela época queriam as negrinhas para cuidar das crianças, né? Porque era assim que a gente era chamado. Isso porque antes a relação da trabalhadora doméstica com os patrões ou as patroas eram de Casa Grande e Senzala. Os classificados para contratar uma pessoa para trabalhar dizia: precisa-se de empregada que não estude e more no emprego. A gente tinha louça separada, o banheiro era lá nos fundos, sem chuveiro, era banho frio. A comida não era a gente que se servia, a comida era servida pelo dono da casa, pela dona da casa. Se tu tinha fome, o problema era teu. E fui crescendo, veio a adolescência e tal, e depois chegou a minha idade adulta, que eu percebia que os trabalhadores e trabalhadoras tinham direito, tinha folga aos domingos, nos feriados, tinha salário, e eu ficava me perguntando por que as domésticas não tinham direito. E por isso que eu entrei no movimento das domésticas na década de 80. E eu lembro que a minha família, que eram meus tios, tias, cada vez que eu perdi o emprego por causa do movimento,
eles diziam que eu estava perdendo meu emprego por uma luta que não ia dar em nada. E eu dizia para eles, um dia vai dar. E em 2013 e 2014 foi a discussão da PEC 72, que nessa discussão da PEC 72 resultou na Lei 150 de 2015, que foi um avanço a nível de direitos que a gente já vinha lutando há muito tempo, mas que vinha pingando. A nova lei veio sim beneficiar, porque muitos trabalhavam sem carteira assinada, muitos. Como é que eles iam comprovar na aposentadoria que eles trabalharam aquele período? Não tinha como. E hoje não, hoje em dia com a nova lei, sim, é assinado a carteira, ele tem como comprovar, ele vai poder se aposentar. As horas extras, o adicional noturno, o acidente de trabalho, o FGTS passou a ser obrigatório, porque antes era opcional, e o seguro-desemprego. Então, hoje, as trabalhadoras, elas podem trabalhar e ir para a universidade, ir para a escola. Então, quando chega o índice de um patamar, de uma empregada doméstica se elevar, subir o seu nível, ou tá dentro da lei, saber os seus direitos, às vezes incomoda muitos patrões, né? Teve amigas minhas que foram demitidas, que os patrões não queriam pagar, né? Então, muitas ficaram sem emprego. Eu conheço gente que gasta 500 numa coleira para cachorro com pedra e não quer pagar o INSS, tá? Não precisa nem ir longe, aqui no prédio mesmo. A sociedade diz que o trabalho doméstico não gera lucro para o patrão, mas a gente diz gera saúde, educação, limpeza, bem-estar e repõe a força de trabalho do outro ou da outra trabalhadora que sai para trabalhar e deixa sua casa aos cuidados de uma outra pessoa que está ali cumprindo com o trabalho, fazendo esse trabalho doméstico, né? Vi todos os netos da minha patroa nascerem. Já levei para a escolinha, já busquei da escolinha. E eles ficam loucos, todos eles chegam. Ai, Marilisa, eles me acham com cara de bolo. Eles acham que tem que fazer bolo para eles, né? Eu disse, tá. É bolo de chocolate, bolo disso, não sei o quê. E é aquela coisa assim, é essa convivência que a gente tem, sabe? Se tu quer uma pessoa da tua confiança, eu acho que no mínimo tu tem que dar as condições, né, para a pessoa trabalhar e ter uma dedicação. Nessa mudança de hoje não ter uma trabalhadora doméstica o tempo todo na sua casa, 44 horas à disposição, isso tem incomodado a sociedade, os empregadores que não têm uma consciência de respeitar o direito da outra ou do outro, né? Que é a sociedade que eu digo que é machista, capitalista e racista, né? Que discrimina as pessoas pela profissão que ela exerce. Vai levar um tempo ainda, não vou dizer que é de hoje para amanhã, ainda vai levar um tempo. Tem uma caminhada ainda aí, nesse sentido de aceitar plenamente que é uma profissão, como qualquer outro trabalho doméstico. Tem que fazer faxina? Tem que fazer faxina. Tem que limpar vidro? Tem que limpar vidro. Fazer almoço? Faz almoço. A minha rotina é essa, é como se eu tivesse dentro da minha casa, né? Claro que em casa tu fica mais descansado, tu senta, tá? Não, mas aqui eu tô cumprindo a hora de trabalho.
por mais que tu seja de casa, que tu seja amiga, é diferente a gente ver. Eu tenho consciência disso, porque tu pode te dar com a pessoa, pode ter carinho, tudo, mas sempre tem uma coisa que barra. Ó, até tu pode ir até ali, depois dali tu não pode. Cadê as crianças da mãe? Cadê, as meninas da mãe? Eu sempre sonhei, né? E eu acho que é muito triste quando a gente não sonha. E o sonho ninguém pode tirar da gente, né? Então, eu sempre sonhei desse trabalho um dia ser reconhecido. Então, quando eu vejo hoje uma lei que proíbe o trabalho infanto-juvenil doméstico, para mim isso é a realização do sonho de ver meninas pobres e negras com condições de estudar e optar por uma outra profissão. Ela pode até ser doméstica, mas isso vai ser uma decisão dela. Eu não tenho nenhum problema de dizer que trabalho como uma doméstica, porque é um trabalho digno e eu criei 2 filhos assim. A minha filha recém se forma esse ano, tá focada no estudo mesmo, né? Então ela quer estudar, depois daqui 3 anos fazer concurso, né? Porque ela faz faculdade de Direito, ela quer ser juíza. Então ela tá focada no estudo mesmo, né? O que eu planejo para minha aposentadoria é quando eu me aposentar e viajar, conhecer o Brasil. E se Deus quiser, eu vou conseguir, né? E conhecer Bahia, sabe? Esse lugar, Rio de Janeiro. Trabalho há 54 anos, né? Eu acho que eu tenho o direito de ficar uns dias em casa. Fazer um pouco do que eu gosto, talvez volte a estudar. Ainda tenho um sonho de me formar. Não, para que essa idade não importa, não é para os outros, é para mim. É uma coisa que eu quero. Então, eu acho que é isso. Essa trabalhadora empoderada, na sua consciência, na sua estima, ninguém vai dizer para ela que ela não tem direito e querer abusar do seu direito, né? E o empregado doméstico está estudando, está evoluindo, está por dentro da lei e vai brigar pelo seu direito.